Vamos agora pra hipotecária, ou apotecária, ou chama do que quiser, porque a gente tem o Kusuriya no Hitorikoto, ou o Diário da Apotecária, tem muitos nomes, então você pode escolher o que você quiser. Aqui temos a grande, ou não tão grande, Mao Mao, que ela, digamos assim, ela é escauteada pra ir pro Palácio Real, né? Porque ela é forçada de uma forma não muito legal. Sequestrada. Exatamente, chega de eufemismos. Pra se tornar uma serviçal do palácio. Só que ela começa a se destacar porque ela tem outras habilidades. Ela sabe ler. E pra essa época, por exemplo, que é uma época. Eu não vou saber a época, mas é uma época mais antiga da China. E essa época, obviamente, poucas pessoas eram letradas, poucas pessoas eram alfabetizadas, e ela acabou se destacando. Só que ela começa a se destacar demais, porque ela tem conhecimentos de remédios, conhecimentos de processos. Ela é uma pessoa bem cabeça, né? E isso acaba se destacando, e ela começa a ganhar uma certa notoriedade ali dentro, e vai vivenciar uma infinidades de momentos e situações dentro desse palácio, conhecer muita gente importante, muita gente que ela nem sabia que precisava conhecer, e a história vai se desdobrando em cima disso. A Apotecária já tem uma ótima um ótimo fator para ela, que é a produção. A gente está num anime bem produzido, um anime lindo demais, um anime que ele tem condições gigantes de contar a sua história, e de fato foi uma história muito bem contada. E assim, era uma obra que de fato a gente não estava esperando tanta coisa, né? Não estava mapeada assim como uma obra tão acima da média, mas de fato, conforme a gente foi vendo os episódios, a qualidade de roteiro dele, principalmente para construção de personagem e para correlacionar intenções de personagem, é muito boa, porque você tendo um contexto muito forte da parte política, você precisa ter um trabalho para colocar quem são os personagens, quais são as intenções e como funciona isso. E ela é literalmente o centro das atenções em todos os momentos. E a forma como ela aparece sempre em primeiro plano, dando até certa notoriedade para ela, também é correlacionado no próprio roteiro para justificar determinadas ações. Então é muito inteligente a forma como ele coloca a personagem ali, e por ela estar ali, ela tem uma certa notoriedade, e junto disso, ele coloca outros personagens que estão em volta e também estabelece motivações. Então assim, quando você tem um âmbito político tão acalorado quanto daquele contexto, fica muito interessante essas dinâmicas, porque aí você vai entendendo não só sobre personagens, mas também sobre o mundo. Então, no meio dessa brincadeira, ele faz esse trabalho tanto de personagem quanto trabalho de mundo, e vai te ambientando naquelas situações. Então, como funciona a dinâmica, como é a questão das castas de classes que tem ali dentro, como é a estruturação do próprio palácio, como ele é dividido, qual que é a função de cada um. Então, dentro das dinâmicas que ele vai apresentando ali, de casos em que elas colocam, vamos dizer assim, entre aspas, à disposição, né? Disposição entre aspas, porque é da obrigação, né? É obrigado a fazer aquilo. Então, no meio disso, ele vai te contando não só sobre personagem, mas também sobre mundo. E aí fica uma narrativa interessante, porque ele consegue trabalhar isso de forma mais leve em alguns momentos, dependendo de qual o conflito, de quais são os personagens que estão em primeiro plano, e outros momentos ele consegue ser mais denso, ser mais pesado, porque aí é um contexto em que exige isso. Então ele também tem essa facilidade, que aí é um outro aspecto positivo da direção e um outro aspecto positivo do roteiro. Assim, não são a obra não tem tantos sacudões assim, até porque ele não tem necessidade, mas no momento que ele de fato precisa, principalmente de fotografia, ela tá sempre lá para dar impacto nas cenas, junto com a trilha sonora, que também é muito boa e também agrega bastante. Então, assim, a produção dele pode não ser assim um top tier do ano, mas é muito boa nos pontos que precisa, nos momentos que precisa, e de forma alguma deixa a obra na mão em determinados momentos. Então, foi de fato uma surpresa, foi de fato muito positivo. E sobre o âmbito vamos dizer assim, da nossa protagonista farmacêutica,
vulgo dona de drogaria, aí fica pro Maurício explicar. Obrigado por passar a bola. Mas, assim, antes de entrar no âmbito que, de novo, internamente, a construção dessa história, dessa produção, ela já tem tantas conexões, ela já tem tanta qualidade de roteiro e direção interna, uma produção que ela pode não ser top de linha, mas ela faz muito além do feijão com arroz que a gente está acostumado e não tem sacugão, mas tem fotografia e sabe fazer enquadramento. A gente tem uma personagem, assim, eu sei que eu vou entrar no âmbito mais subjetivo, mas uma personagem extremamente carismática. É uma personagem que ela, vamos dizer assim, ela se consegue ter carisma, personalidade própria, se colocar nas situações, se fazer presente e se fazer presente de forma coerente com as condições e construções políticas de um mundo onde ela é uma das castas mais baixas daquele mundo. Então é um roteiro que brilha muito em âmbito, pelo menos para mim, um destaque muito legal, de pegar essa personagem que na prática ela está entre as posições mais baixas da hierarquia social daquela situação, e mesmo assim ela se destaca e ela brilha de um jeito muito vivo, de um jeito muito legal, de um jeito muito carismático, onde ora pela excentricidade, ora pelo conhecimento que ela tem, ora pela linha de raciocínio, ora pela malandragem, ela vai se enveredando pela história, ou não se enveredando, né? Porque o anime ele tem um roteiro muito consciente da posicionamento social e da construção social que ele constrói naquele mundo, é um mundo muito rico, e vai construindo, entremeando essa história muito, muito boa. Mas pegando o ponto que eu posso falar com um pouquinho mais propriedade, junte toda essa qualidade de roteiro para uma história que quer fazer a referência à questão dela ser uma apotecária, dela ser uma dessas, entre aspas, uma farmacêutica do mundo antigo, da China antiga, e referência à torta direita. A primeira opening já é um show de referência botânica para tudo que é lado. O anime começa a fazer uma série de referências não só de plantas, né, utilizadas tradicionalmente da medicina, plantas medicinais, mas também de doenças. A gente tem citação de intoxicação por metais pesados, citações de algumas síndromes que são relativamente raras, mas são trabalhadas de forma muito interessante. A gente tem um personagem que tem prosopagnosia, que é uma condição que a pessoa não reconhece rostos, uma condição real. E o anime trata isso de uma forma muito interessante ali, conforme ele vai desenvolvendo os personagens e tudo mais. Ou mesmo a forma como ele vai fazendo um certo suspense ali, né, de algumas condições, de algumas personagens que são colocadas ali. Ele brinca com um pouquinho com essa questão botânica que ele tem a seu favor ali, para do meio para frente da obra construir um suspense de, pô, tu tá mexendo com determinada coisa, e aí você vai fazer aquela planta. E o trabalho que eles fizeram aqui para, tipo, não, de fato essa planta existe, essa planta de fato tem uma certa crendice popular, ou vamos dizer assim, dela ter alguma propriedade medicinal ou não, ou mesmo no comecinho, quando a história é um pouco mais episódica, brincar com algumas coisas, algumas comidas que podem deixar as pessoas meio quentes, e brincar com todos esses conceitos e compostos botânicos da nossa drogada mais querida do mundo dos animes. E só dar um detalhe a mais sobre ela, eu não diria nem que o que você falou sobre ela é subjetivo, porque a história realmente se esforça em estabelecer essa personagem de uma forma extremamente sólida. Então, toda hora ela tem uma faceta diferente, ela reage de uma forma diferente, e como ela tá sempre presente na história, porque normalmente ela tem que resolver os casos, a gente tá sempre dentro do pensamento dela, então isso tudo acaba corroborando para engrandecer o grau de personalidade e de camadas dessa personagem, o que é muito positivo. Fora que as próprias situações, em geral, são bem interessantes para uma montagem de mistério, ou até situações que não são necessariamente um mistério, mas têm que ser resolvidas até um tempo limite, senão vai dar um problema. E aí eles conseguem resolver isso de uma maneira bem interessante. Principalmente quando entra o Lacan na história, isso aumenta exponencialmente e também melhora bastante do que da direção. Porque eu vejo que uma das maiores qualidades da direção é demonstrar conflito. Então, quando
aí ele aparece e começa a criar várias zoninhas de conflito. Eu sinto que o anime melhora cada vez mais, inclusive. Concordo. É muito claro como existe uma evolução assim gigantesca de melhoria na obra como um todo. Até a produção, ele consegue lapidar melhor as cenas ao longo do tempo e a construção de contexto para conflito, para relação de personagem, para montar de fato a história que ele quer contar, porque você tem de fato um plot macro que existe de acordo com esses interesses do imperador e das concubinas, mas existe uma série de subplots que remetem a personagens, principalmente ao Shinji, ao Jinji Thunder, né? Jinji, meu Deus, difícil. Que ele meio que orbita muitas partes da história e meio que acaba colocando a Mao em muito desses contextos, principalmente da segunda metade. E é uma história que vai empilhando contexto. É uma história que empilha personagem, que empilha problema, que empilha essa narrativa. E é muito legal como você vê que a obra é claramente melhor do começo ao fim. Né? Tipo, comparando o final com o começo. É muito, muito, muito melhor. Porque essa empilhada de contexto deu a ele muita riqueza, muito detalhe, muita progressão pra narrativa. E é ótimo você ver uma história quando você chega no final. Bem, pelo menos no final dessa primeira temporada, você se sente gratificado por ter acompanhado ela inteira. Uma obra consistente, uma obra responsiva, uma obra muito bem contada, muito bem didática, que utiliza muito bem dinâmicas de personagens, conflitos de personagens linkados à perspectiva e principalmente algumas brincadeirinhas aí de mistério, de alguns quebra-cabeças ao longo da história para ser resolvidos e sempre muito respeitando essa situação de cada personagem ou o que cabe a eles fazer em determinados momentos. Uma obra muito rica, uma obra muito sólida e eu acho que eu vou esperar uma segunda temporada pra dar um 10. Eu ainda acho que, pô, essa história tem muito mais a oferecer pra eu dar um 10 agora. Mas por que deixar pra depois? Você já tá começando usando o termo errado. Ela não empilha coisas, ela amarra coisas. Usemos os termos certos aqui. Não, de fato. Thunder tá de papinho. Tá Pra não dar 10? Dito isso, 9. Meu 9 é mais porque eu já falei, eu acho que a série ainda assim, às vezes é um pouco densa, justamente porque ela tem que construir muita coisa. Então, às vezes, acaba ficando alguns episódios mais cansativos do que outros. Uhum. Mas é algo que é facilmente resolvido e eu acho que nem é um problema grande em si, até porque toda essa densidade é justificável e é até amaciada por conta de bons personagens e uma boa produção. Vou ficar com um 9 também, porque eu acho que ainda tem mais. Ela pode crescer ainda mais. E também porque eu analiso a concorrência. Complexo. Pode dar Queria 10. ser vendido. Pode dar 10. Não vai querer dar 10? Não vai Você dar 10. Você pode, Não, Maurício. ninguém vai te jogar. Para! Se solta, Maurício, se solta! No meu coração é um 10, no meu coração é perfeito. De longe, o melhor anime que eu vi essa temporada. Quem foi Freely na fila do pão perto da Mau Mau? No meu coração é um gigantesco 10. Mas sejamos um pouco mais sinceros com o pé no chão. De fato, ele não tem aquele... Se o Zero é um anime especial, que ele é completamente inaproveitável, não dá pra dizer que isso aqui é a peça perfeita. Tipo... 9? Não. 9.8. Mas não fica no 10. Muito bom.